Então vamos falar um pouquinho sobre limite, né? Primeiramente vamos ter uma breve noção do que significa essa expressão, tá? Se lê da seguinte forma: limite da função f de x, né? Quando x tende a um valor a, né? Isso é igual a L, né? Vai resultar um número aqui, tá? Então é assim que se lê essa expressão: limite de f quando x tende a igual a L, tá? Mas o que significa isso? Bom, eu vou ter aqui o gráfico de uma função, né? Essa daí seria a função f, né? Seria a nossa f de x, tá? E aí, o que significa esse limite aqui da função f quando x tende a? Significa que à medida que eu aproximo, né? À medida que os valores do domínio se aproximam de a, né? O valor da função vai se aproximar de L, tá? O que significa isso? Bom, se eu se aproximar de a pela direita aqui, né? Como é que vão ficar os valores da função? Ó? Se eu pegar um ponto do domínio aqui, por exemplo, ó. Se eu pegar um ponto do domínio aqui, né, ele vai ter seu respectivo valor da função, né? Então você vai projetar para o gráfico, né? E tu vai ter um respectivo valor da função aqui, tá? Se eu pegar, digamos que seja um valor x1, aqui vai ser o f de x1, não é? E conforme eu vou aproximando, vou pegando valores cada vez mais próximos de a nossa função vai se aproximando de L, né? É isso que significa, né? É isso que quer dizer limite, né, da função f quando x se aproxima de a, tá? É igual a L. Então, se eu pegar um valor, se eu pegar aqui um x0 já mais perto de a, ó, um x0, né, ele vai ter seu respectivo valor na função, vai subir, ó, e vai chegar mais próximo de L, né? Aqui vai ser um f de x0, tá? E conforme eu vou se aproximando aqui pela direita de a, né, ele vai chegando mais próximo de L, cada vez mais próximo, né? Então, ó, o que a gente quer é que chegue cada vez mais próximo. Então, quando eu fizer o limite da função f com x tendendo a vai ser igual a L, tá? É assim que você interpreta. E você pode se aproximar tanto pela direita quanto pela esquerda aqui também, tá? Você pode vir se aproximando por aqui também. Você vai perceber que ele também vai se aproximar de L, a função, né? Tem que se aproximar pela direita e pela esquerda, né? Para existir o limite. A gente vai ver mais tarde que isso é uma propriedade, tá? Então eu vou apagar aqui porque ficou um pouco embolado, mas creio que deu para entender. Certo? Outra observação é que a bolinha está aberta porque o a não faz parte do domínio da função, tá? O a não faz parte, é o domínio dessa função é o que? É os reais excluindo o a, tá? E o a não precisa fazer parte da função, né? Porque você não quer saber o valor da função quando o x é igual a. Você quer saber a aproximação, né? O que interessa aqui é quando o x está se aproximando de a, os valores do domínio, né? Não interessa quando ele é o a, tá? O a ele pode pertencer ao domínio ou não, tá certo? Então, uma outra observação aí. Tá, então, um exercício aqui interessante é você saber determinar limites pelo gráfico, né? Exemplo, botei uma função meio grande aqui e o exercício pede para calcular determinar os limites, né? Então, limite da função f quando x tende a zero. Bom, no momento que o x tende a zero, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, a gente percebe que a nossa função ela fica em cima do 1 aqui, né? Ó, 1, 2, 3. Então, com base nisso, né, o limite quando x tende a zero da função, né, ó, conforme os valores de x tende a zero, a função ela é igual a 1, tá?
Então aqui é 1, certo? Limite da função quando o x tende a 2, ó. À medida que o x tende a 2, ó, a função ela vai lá para o 5, tá? Então, limite da f quando o x tende a 2, ó, é 5. Limite da f quando o x tende a 3, né? Bom, a partir do momento que o x tende a 3, ó, que os valores do domínio tendem a 3, a nossa função cai aqui no zero, tá? Então aqui daria 0. Esse cifrão aqui é só errado, deve ser um erro de digitação, tá? Então ali é 0. Aí limite quando o x tende a 5, né, da função. Quando o x tende a 5, ó, quando os valores de x tendem a 5, ó, a função vem para o menos 4, tá? Então aqui é menos 4. Quando o x tende a 8 agora, quando o x tende a 8, vamos ver para onde vai a função. Quando o x tende a 8, a função vem para o 5 também, tá? Tá certo? Ó, quando o x tende a 8, a função vem para o 5, tá? Quando o x vai para o 10, à medida que o x vai para o 10, né, ó, à medida que o x vai para o 10, a função vai para o 5 também. Certinho? Então a gente viu aí como é que a gente lê a notação de limite, né? O que significa, tá, o limite da função, isso é igual a L, né, quando o x tende ao A. E a gente determinou aqui limites pelo gráfico, tá? Agora, o ideal agora é começar a resolver limites só quando dadas as funções, né? Que geralmente é o que cai nas provas.